Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino Express. Hoje nós estamos na aula 12 e nós vamos falar sobre um controle de temperatura com a apresentação de gráfico. Então eu estou mostrando aí a tela do monitor de temperatura, que é um programa desenvolvido em C#, no Visual Studio. Só funciona no Windows, mas é um começo aí para a gente fazer algumas integrações aí do Arduino com computadores, e vamos fazer aí mais para frente com Android. Então vamos dar uma olhada aí como é que a gente faz esse controle de temperatura. A gente vai utilizar um LM35, que a gente já fez aula sobre ele. Então basta assistir aí a aula que ensina a fazer a transmissão da temperatura via web service com PHP. E aqui também tem o módulo dimmer AC Bivolt, que a gente vai usar hoje para acionar a resistência da torradeira. E esse módulo também tem aula já sobre ele, que é do curso Arduino Automation, a aula 3, que fala só sobre ele. Então basta assistir essa aula também para ter mais informações, mas aqui hoje o que a gente vai fazer é o acionamento da resistência de uma torradeira e o controle da temperatura. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Estou aqui então mostrando para vocês a minha mesa. Eu queria mostrar que ela está um pouco bagunçada, porque eu estou aqui trabalhando em vários projetos, esperando algumas placas do Automation ficarem prontas para a gente dar continuidade no Automation. Estou trabalhando aí as aulas do Pro, também estão bem atrasadas, a gente precisa dar continuidade. Mas enquanto isso eu estou fazendo algumas experiências, algumas maluquices aqui, e vou colocar aulas do Express para vocês no ar aí. E a primeira aula que a gente vai fazer aqui é sobre uma estufinha que eu criei aqui para a gente secar nossas tintas da Fast PCB lá, que a gente faz a nossa plaquinha, né? Então o que eu fiz aqui, ó? Desmontei uma torradeira, peguei a placa de que esquenta o pão e coloquei aqui dentro com uma ligação para o lado de fora. E olha o que nós temos aqui do lado de fora, um dimmer. Então esse dimmer está fazendo o controle de potência aqui da grelha, né? Vamos chamar assim, que esquenta aqui. Eu estou usando inclusive essa grade que tem em cima para apoiar a placa, ó. Eu simplesmente tirei da torradeira do jeito que eu tirei. Eu utilizei aqui, só fiz esse suportes em alumínio, ó, para prender aqui, porque não pode encostar por trás, porque senão queima. Começa a pegar fogo na madeira mesmo. Então, e essa parte dessa grelha aqui, que é onde o pão apoia, é perfeito para a gente apoiar a placa para secagem. Inclusive placas pequenas, ó, como essa daqui, ó. Basta colocar ela aqui. E eu tenho o sensor de temperatura aqui, ó, que eu já vou mostrar na aula aí, o funcionamento. Fechou. O Arduino vai controlar a temperatura. Aqui a gente tem um potenciômetro que eu regulo a intensidade da grelha aqui. E não está ligado, tá, gente? Eu estou só demonstrando aqui, mas não está ligado. Então esse potenciômetro aqui eu vou colocar na temperatura que eu quero. A hora que atingir 70 graus, que é a temperatura de cura da nossa tinta. Conforme eu mostrei para vocês, tem aulas aí sobre essa tinta, utilização e como fazer circuito impresso com essa técnica. E uma das coisas que precisa fazer na secagem da tinta é esquentar para secar. A gente utiliza aí, uma das formas é utilizando um secador de cabelo, mas ele adiciona muita sujeira na tinta na hora da secagem. E dessa forma, por estufa, não tem circulação de ar, então minimiza aí o depósito de sujeira, né, na placa. E é isso, então eu vou mostrar para vocês aí o funcionamento disso. Quando chega, então aqui eu regulo a temperatura que eu quero lá na grelha. Quando atinge 70 graus ele desliga a grelha e vai controlando o ligar e desligar aí do dimmer para manter a temperatura nos 70 graus. E vai informando isso para a gente pela serial. Uma última coisa que eu vou mostrar nessa aula também rapidamente é como a gente pegar esses dados que estão da temperatura que estão chegando na serial e mostrar isso num gráfico, tá? E depois a gente vai ver o resto das bagunças que tem aqui em outras aulas do Express, que eu vou lançar uma série agora sobre as bagunças da minha mesa aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a aula.
Bom pessoal, o que a gente vai fazer é muito simples. A gente vai ligar então o LM35 no Arduino Uno, bem como o dimmer AC e o potenciômetro. Então basta seguir as ligações, ó. Nós temos os 5 volts do dimmer indo aqui ligado nos 5 volts do Arduino Uno. Nós temos o ground do dimmer ligado aqui, ó, no ground também. E aí a gente faz alguns truques aqui, como a gente tem vários grounds, mas não tem vários pinos de 5 volts. Então a gente usa aqui, ó, o outro pino do ground liga no ground do LM35 e o potenciômetro utiliza o fio preto aqui, um dos grounds aqui, ó, que vem no ground aqui, ó, que está do lado da porta 13. Aí o VCC, ou seja, os 5 volts aqui, o vermelho do potenciômetro, ele vai, ó, na porta digital 8, que na programação a gente vai ligar essa porta, então vai ser como se tivesse 5 volts aqui. E a mesma coisa a gente faz também para o LM35, que o VCC dele a gente liga na porta 7 e na programação também liga essa porta para energizar ele. Os outputs aqui, tanto do potenciômetro quanto do LM35, ambos vêm nas portas analógicas. O potenciômetro está na porta 0 e o LM35 na porta 1. O dimmer tem a sua ligação, como a gente já viu aí, né? O zero cross tem que ir no pino de interrupção 0, que é a porta 2, que está aqui. E o pino do dimmer vai na porta 5, na PWM5. Então é isso, essa é a conexão, é bem tranquila. E do outro lado agora a gente tem a conexão do dimmer na carga. Então a gente vai ligar desse jeito aí que está na imagem, na resistência da torradeira. Vocês podem usar uma placa da torradeira ou mais de uma placa ligando elas em série. E o plug de tomada vocês vão ligar lá 110 ou 220 volts. Aí vai depender da resistência da torradeira. Se vocês ligarem no 110, a resistência da torradeira tem que ser 110. E acompanhar também se for 220. Bom pessoal, estou aqui então com a placa que eu tirei da torradeira. Vocês podem ver que é uma placa aqui de mica, né? um suporte de mica para não queimar. E os fios aqui, que é uma liga de níquel cádmio, se eu não me engano, que deixa eles incandescentes, mas eles não queimam. Então essa placa aqui na torradeira tem tem 2 laterais e uma central. A central ela tem tanto a parte que esquenta de um lado quanto do outro. E as laterais esquenta só de um lado. Então eu estou usando uma das laterais que eu coloquei aqui. E fiz o suporte aqui, como vocês podem ver, de alumínio aqui para separar, para ter um espaço aqui, conforme eu já mostrei, né? Então, beleza. Bom, a gente já viu tudo, então vamos ver aqui o funcionamento então com o programa, conforme a gente viu aí do gráfico. Vamos ver isso aí funcionando. Bom pessoal, eu baixei o pacote aqui do GitHub, acabei de subir lá. Depois eu vou ensinar a vocês como é que faz para fazer o download, a hora que a gente for ver o código do Visual Studio, que já está aqui também dentro do pacote. Agora a gente vai ver o do Arduino. Os esquemáticos que a gente acabou de ver estão aqui, ó. Os 2 esquemáticos para vocês se orientarem. E aqui a pasta do Arduino, que a gente vai ver o código do Arduino agora. Vamos lá. Então vamos lá, vamos entrar aqui na pasta do Arduino. A gente tem o código que chama dimmer torradeira V2. Basta abrir o arquivo .ino no ambiente de programação do Arduino. Deixa eu fechar esse aqui que ele abriu. Isso, é esse aqui, vamos lá. Bom pessoal, eu não vou entrar em detalhes muito no código, mas basicamente é uma mistura do código que faz o acionamento do dimmer com um código que lê aqui o LM35 ligado na porta aqui analógica 1, conforme nosso esquema de ligação. E tem uma constante aqui para ajudar a gente a fazer o cálculo dos graus Celsius. E lá embaixo tem uma funçãozinha aqui, ó, de leitura da temperatura, que já faz todo o cálculo para a gente. Então a gente só usa essa leitura aqui no momento da impressão, que eu mando pela serial a cada 1 segundo.
a informação da leitura da temperatura. E é feito o envio da serial mandando o print da letra T, 2 pontos, e aí o print ln, ou seja, o print com o final de quebra de linha, da leitura da temperatura. Então essa quebra de linha aqui que a gente vai interpretar lá no Visual Studio quando essa informação for do Arduino para o computador. Porque vale lembrar que o Arduino está ligado no computador através do cabo USB e isso cria uma comunicação serial entre o Arduino e o computador sem precisar de mais nada. E é isso que a gente vai explorar nessa aula, que é essa comunicação aqui. Ó. O Arduino está fazendo print na serial e print ln, e nós vamos pegar isso lá no computador através do Visual Studio. Esse momento do print aqui é para fazer o delay de 1 segundo. Tá? Aqui o resto do código é para fazer o acionamento do dimmer, e o if aqui que verifica se a leitura da temperatura for menor que 70 graus, aciona o dimmer. Se não, manda na serial avisando que desativou, né, que vai desativar o dimmer, e não aciona aqui o digital write do dimmer. Ou seja, ele vai controlar a temperatura em 70 graus. E tem um delay aqui de 2 segundos para a estabilização desse controle de temperatura. Então vamos ver o código do Visual Studio lá para a gente ver isso funcionando. Pessoal, para fazer então a parte da programação do gráfico, eu estou utilizando o Visual Studio 2010 com a linguagem C#. Vocês podem usar também Visual Basic e tudo. Basta fazer o download do Visual Studio 2010 Express, que ele é gratuito. Essa forma de programação só funciona para o Windows. Eu estou estudando outras formas ainda para o Android, que é o sistema operacional do momento, mas eu tenho mais conhecimento nessa parte do C#. Então é mais fácil para mim mostrar para vocês agora como fazer com C#. E aí mais para frente a gente vê com o Android. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site do visualstudio.com. Lá a gente vai ter a versão mais atual aí, a 2013, né? Mas se a gente vier aqui em Downloads, vai ter aqui acesso à parte da versão 2010 Express. É importante que seja Express porque ela é gratuita. Aqui ó, 2010 Express. Muito bem, aí vocês escolhem a linguagem que vocês gostam de trabalhar, né? C++, C#, Visual Basic. E para esse exemplo que a gente vai fazer tem que ser uma dessas 3 versões. Por quê? Porque é a versão que faz programa para o computador. Essas outras versões aqui, essa daqui a última eu não sei, mas essa aqui, Visual Web, ela é uma versão para quem desenvolve site de internet. Então não é o nosso caso. Nosso caso é aqui Visual C# 2010 Express. É esse que a gente vai baixar. Aí a gente vem aqui, ó, no idioma do download vai ser em inglês, porque esse aqui só tem inglês mesmo. E vocês vão clicar aqui no instalar agora. Ele vai baixar um instalador via web mesmo e vai pedir provavelmente para fazer a instalação por um sistema de instalação via web. Então eu vou fazer uma pausa aqui para terminar o download. Bom, vamos lá continuar aqui então. Eu vou abrir esse programa que baixou aqui, o VCS Web, e é lógico, dar autorização para ele aqui. Ok, pode continuar. E ele vai fazer aqui uma parte da instalação, vai baixar outra parte da instalação. Bom, pessoal, eles têm aqui então umas telas aqui para enviar informação. Eu normalmente tiro isso aqui. Eu não gosto de enviar informação para ninguém, nem para o Bill Gates. Então, agora a gente diz que aceita os termos, né? E vai para o próximo aqui. Aí ele vai fazer o download do Silverlight como adicional. Não precisa não, se não quiser fazer, não precisa fazer. E o SQL 2008 também não precisa.
A gente só precisa mesmo do Visual Studio 2010 Express. E agora ele vai me dar o relatório do que ele vai instalar aqui, né? Então tem todos os aplicativos que ele vai instalar. Ele vai fazer provavelmente um download ainda, né? Olha lá. Agora que ele vai fazer o download dos 94 MB, que é a minha opção de instalação. E é isso aí, pessoal. Eu vou cortar aqui então, vou esperar ele terminar de instalar e daqui a pouco volto, retomo com o vídeo. Então essa é a instalação do Microsoft Visual C# 2010 Express. É isso que a gente vai usar para fazer então nossa programação. Vamos lá. Então aqui, ó, basta abrir o programa agora. Então vamos abrir aqui, ó, o Microsoft Visual Studio C# 2010 Express. Então agora, com esse programa aberto, vamos começar a fazer. Eu vou ensinar aqui o básico. Eu já fiz um programa para vocês baixarem direto no GitHub. A gente vai ver aí o link direitinho. Mas eu vou ensinar o básico para vocês do funcionamento aqui da comunicação serial do Arduino com o computador. Bom, pessoal, aqui então com o Visual Studio 2010 aberto, o que vocês podem fazer aqui para criar um projeto é vir em New Project e ele vai perguntar que tipo de projeto que a gente quer criar. E o comum aqui é o Windows Form Application, que é uma aplicação para Windows normal. E aí você tem que dar um nome. Eu não dei nome nenhum, eu uso o nome que ele me sugeriu lá, o Windows Application 1 mesmo. Olha lá, ele está criando Windows Forms Application 1. Você pode dar um nome para o seu projeto. E aqui nós temos a tela do projeto. Então a programação aqui no Visual Studio é bem simples, porque o que a gente está vendo aqui é o que vai aparecer na hora que a gente clicar no play aqui. Então ela é bem tranquila. Basta clicar no play para poder ver o programa rodando. Ó, ele está aqui rodando. Se eu clicar, já tem as funcionalidades básicas, né? O maximizar, minimizar e fechar. E aqui é que a gente começa a programar. Tem a toolbox, ó, que a gente vai pegar aqui os controles que a gente vai jogar no formulário. Então os controles mais comuns, aqui eu tenho uma aba aqui, Common Controls, que são os controles mais comuns. Ó, tem abas para todos os tipos de controles. E os mais comuns a gente pega aqui, ó, o de texto. Ó, dos mais comuns a gente pega aqui o de texto, por exemplo, e o botão. E o que a gente vai usar também é o do Picture Box, que é a imagem para fazer o gráfico. Então a gente constrói o gráfico num formato de imagem. Mas isso tudo está na programação lá que eu vou disponibilizar para vocês no GitHub. A gente já vai ver já como é que instala isso. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é como fazer a comunicação com o Arduino através desse programa, para vocês poderem fazer outras programações, né? O que vocês precisam fazer aqui já não é mais no Common Controls. Vocês têm que vir aqui, ó, no Components, se eu não me engano, e ele vai ter o Serial Port aqui, ó. Então, o Visual Studio ele tem um componente de porta serial. Ele não é visível, né, como os outros componentes que a gente arrastou aqui. Ele vai ficar invisível, mas a gente arrasta no formulário, ó. Basta clicar nele aqui, arrastar aqui qualquer área do formulário. E ele vem parar aqui embaixo, porque ele é um componente de comunicação, ele não tem interface. Clicando nele aqui e abrindo propriedades, ó, isso aqui normalmente não está aberto, tá? Isso aqui normalmente está fechado. Então você tem que clicar com o botão direito e vir em propriedades, ou clicar nele e apertar F4 no teclado. Esse é o nome que vai ser utilizado no código, então pode ser alterado para Serial Arduino, por exemplo, e aí no código a gente chama por esse nome. A velocidade da comunicação, a gente viu no código do Arduino que já está certo, essa daqui mesmo. E as outras configurações já está tudo configurado já para funcionar no padrão que o Arduino já trabalha. A gente só tem que prestar atenção em mais uma configuração, que é o Port Name, que é o nome da porta. Quando a gente conecta o Arduino,
no computador, principalmente o Windows, né, ele cria um nome com essas 3 letras aí, COM, né, com, e um número de enumeração. E ele enumera da cabeça dele lá. Então, esse número às vezes pode atingir valores malucos como 23, 38. Então, se a sua porta, na hora que você conectar o Arduino, eu vou mostrar para vocês como que a gente vê isso aqui, tiver um número meio maluco assim, não se assuste. E é aqui que a gente pode configurar qual é a porta. Eu vou deixar com 1 mesmo e vou configurar pelo código para mostrar para vocês. Vamos primeiro ver. Vou conectar o Arduino aqui e vou mostrar para vocês onde que a gente enxerga isso lá no programa do Arduino. Bom, pessoal, então o que a gente precisa para descobrir aqui o nome da porta, né, é abrir o Arduino. Olha lá, Arduino, vamos abrir então a IDE conhecida, onde a gente programa nossos sketches. E a gente vem aqui no menu Ferramentas, Porta Serial. Olha lá, com 1. Essa porta é a padrão, então não está ligado ao Arduino. Não sei qual é a porta dele agora. Vou sair do menu clicando fora, vou ligar o Arduino. E deve aparecer a porta agora, se o seu Arduino já tiver instalado tudo direitinho. Vai aparecer a porta que ele criou, enumerou, né? O Windows enumerou uma porta para o Arduino. No meu caso aqui é com 9. Então, para utilizar aqui no Arduino, basta eu selecionar aqui e utilizar para carregar os meus sketches, conforme a gente já está acostumado a fazer. Aqui no Visual Studio eu posso configurar por aqui pela propriedade, ou no código. Vamos dizer que ao clicar no botão aqui, eu vou dizer o seguinte, deixa eu fechar a toolbox. Bom, reparem que ao eu clicar 2 vezes no botão lá, ele cria um evento, né, um evento de clique do botão, que eu posso programar o código aqui. Então eu vou chamar serial do Arduino, port name, né, a propriedade port name, e vou dizer que é igual a com 9, que é a porta que o Windows enumerou para o meu Arduino aqui. Vocês coloquem a porta aí, o número da enumeração do Windows de vocês. E eu posso agora abrir serial arduino.open. Fazendo isso, eu estou abrindo a porta comunicação com o Arduino, e o que o Arduino escrever vai receber aqui no Visual Studio e vice-versa. Então, se eu voltar aqui na parte de design e pegar aqui a serial do Arduino, a gente tem alguns eventos para ela. Ó. Aqui nesse raio aqui a gente vê os eventos, e tem um evento justamente de recebimento de dados. Clicando 2 vezes, ele também faz um método para mim aqui, para a gente escrever algum código para o recebimento de dados da serial. Então o Arduino vai escrever na serial lá, vai chegar no Visual Studio aqui, né, no Windows, e vai disparar esse evento aqui. Bom, recebendo alguma informação do Arduino na serial, nós vamos ter ela aqui nessa função, então, e vamos imprimir em algum lugar. Vamos utilizar essa caixa de texto aqui só para exemplo, para a gente imprimir essa informação que vem da serial. Então eu vou utilizar um truque aqui para a gente receber. Vamos chamar aqui uma variável string s igual ao que? A serial arduino.read, e aí vamos fazer uma leitura. Vamos fazer uma leitura do que? Readline. Vamos ler a linha. Então, quando a gente fizer um println lá no Arduino, ele vai terminar com uma quebra de linha. E aí ele vai preencher o buffer e terminar a leitura aqui para mim. Então eu não vou ler pedaços do buffer, eu vou ler só quando tiver a linha inteira. E aí eu vou imprimir isso na caixa de texto. Só que aqui tem um truque. Para imprimir na caixa de texto, isso aqui eu estou recebendo numa thread. É um evento de disparo, igual acontece no Arduino quando a gente tem uma interrupção no Arduino. E aqui eu não tenho acesso diretamente a escrever nessa caixa de texto
por eu estar numa thread. Então eu tenho que fazer um invoke. Isso mesmo até para quem programa em C# é um pouco chato de fazer. Mas o que eu preciso fazer? Pegar a text box, chamar o invoke dela, passar aqui o método invoker, né, que é o tipo que eu preciso transformar o meu delegate. Então isso aqui é um assunto até meio complicado até para mim aqui, mas o fato é que o delegate ele vai dizer que a propriedade de texto desse text box é igual ao meu valor S, e eu tenho que pôr um ponto e vírgula aqui também, fecho o colchete, fecho parênteses, ponto e vírgula. A sintaxe é bem complicada, por isso que eu já deixei o código pronto. Então aqui é só para apresentar mesmo o funcionamento. Então quando eu receber alguma coisa da serial do Arduino, ele vai imprimir aqui para mim na minha caixa de texto. Bom pessoal, então vamos fazer um exemplo aqui simplesinho no Arduino. Fazer um void setup, void loop. No setup vamos configurar a serial, serial.begin 9600. E no loop simplesmente vamos imprimir serial.print. Aí entra o negócio do ln, que se eu não imprimir o ln ele não vai entender lá na função de leitura da linha. E vamos mandar aqui um olá mundo, imprimindo isso, fazendo um delay aqui de 5 segundos, vai. Ele vai imprimir isso na serial, vai mandar para mim, a gente vai receber lá no Visual Studio. Vou subir isso aqui, vamos lá. Bom pessoal, então vamos testar isso aqui, vamos voltar aqui no Visual Studio. Bom, no Visual Studio vamos simplesmente apertar o play. E o meu Arduino já deve estar enviando isso pela serial, o hello, o olá mundo lá, pela serial a cada 5 segundos. Então quando eu abrir a serial aqui, eu vou receber um olá mundo aqui. Olá mundo, olha lá, eu recebi. Eu fiz alguma bobagem na programação, mas eu recebi ó, lá, o olá mundo aqui. Vamos ver o que eu aprontei na programação. Deve ser o invoke, né? O text box invoke, o delegate eu peguei, sim, eu peguei a propriedade text do form, né? Eu tenho que dizer que é a propriedade text do text box que eu quero que ele preencha com o que veio do Arduino. Então vamos mudar aqui. Pronto. Vamos dar play de novo, agora ele vai aparecer no lugar certo. Vamos abrir a serial. E agora o olá mundo tem que aparecer para mim aqui. Olá mundo, olha lá. Uma única coisa que faltou aqui é um botão para fechar a serial, né? Porque aqui ele está mantendo a serial aberta, ele está provavelmente fechando aqui quando eu encerro o programa. Mas o interessante seria ter um outro botão, né? Aí vocês trabalhem aí o programa de vocês. Eu tenho um pronto que eu já vou ensinar vocês a instalar aí. A gente já vai ver isso. Aqui é mais para vocês terem a ideia de como é que funciona. Então aqui nesse outro botão eu vou colocar o serial arduino.close para que a gente possa abrir e fechar a conexão. Antes de sair a gente fecha a conexão com a serial. Então agora que eu posso abrir, ele vai imprimir o olá mundo aqui. Isso. E agora eu fecho a conexão com a serial. Muito bem. Então é isso aí. Então vamos ver lá o programa que eu já fiz, vamos ver como é que faz o download, como é que instala. Esse aqui é mais para vocês saberem como é que funciona e poderem criar os seus próprios programas. Vamos lá, vamos baixar então o pacote que já está pronto. Vocês vão vir aqui no GitHub, github.com/RenatoAlloy. No meu GitHub eu publiquei o pacote contendo os códigos o sketch do Arduino e os códigos do Visual Studio já prontos. Chama aqui, clica em repositórios e esse Arduino torradeira. Então é sobre essa aula, né, do Arduino controlando a torradeira. Aqui vocês têm a pasta do Arduino com o sketch que a gente já viu e a pasta do Visual Studio com o programa já pronto, além dos esquemáticos que a gente já viu aí.
Vamos no botão então Download Zip para fazer um download do pacote completo. Então a gente vai usar um programa desses para descompactar. Clicando com o botão direito aqui, eu tenho instalado esse 7-zip, mas existem outros aí que fazem a mesma coisa, para extrair para uma pasta aqui, ó, qualquer. E nessa pasta eu vou ter os arquivos que interessam, que a gente já viu. E para essa parte que a gente precisa executar o programinha do gráfico é esse aqui, ó, Visual Studio 2010. Então tá aqui, ó, a aplicação. Essa aqui é o projeto. Ele tá com o ícone do selector, ó. Eu não gosto desse selector, então a gente clica com o botão direito, abrir com, tá vendo, ó, ele tá com esse ícone do version selector, e esse version selector nunca funciona. Então eu costumo já escolher o programa padrão e definir para abrir o projeto sempre pelo Visual Studio direto. Então aqui, ó, escolher programa padrão, coloco o Visual Studio aqui e OK. Pronto, abriu a solução. Aqui nós temos o Form 1, que é o formulário onde tem os componentes de desenho, ó, os botões, os textos, aqui a imagem. Então já está tudo pronto, eu já deixei tudo pronto aqui. Ó, a gente tem o serial port aqui também. O código está aqui, né, na parte de código aqui, ó, View Code. Então vocês podem dar uma estudada direitinho aí, mas eu vou só mostrar aqui para vocês como é que funciona. Bom, o funcionamento do programa é bem simples. Aqui nesse campo eu digito a temperatura, no caso do funcionamento manual. Então vamos dizer que está 23 graus. Adiciona, ele vai pintando o gráfico aqui, ó, 24 graus, 25, 26, olha lá, ele vai desenhando o gráfico. O reset ele limpa tudo, né, o gráfico e as variáveis. E aqui essa parte habilita a serial para que isso que eu fiz manualmente ele vai fazer pela serial, ele vai recebendo a cada 1 segundo o valor das temperaturas, vai adicionando aqui no histórico e vai desenhando o gráfico. Aqui eu preciso alterar para a porta que a gente utiliza, no meu caso aqui a enumeração é a com 9, e a hora que eu clico em receber serial, ele abre a serial para receber a informação do Arduino, vai apresentar aqui também, ó, onde está escrito Label 4 aqui, o gráfico vai apresentar aqui, e a temperatura aqui da escala do gráfico está em 100 graus, porque no Arduino também está fixo lá o controle em 70 graus. Então se vocês forem mudar aí o controle de temperatura para algum outro valor, vocês podem definir aqui o valor, a escala do gráfico, tá? A temperatura máxima do gráfico. Então é isso aí, vamos lá ver funcionando. Bom pessoal, terminei de arrumar tudo aqui. Vou iniciar o programa então que a gente fez aí. Bom, o meu já está mais arrumadinho aqui, mas eu tenho já configurado a porta com 18. Vou ligar o recebimento, já está tudo pronto aqui. Ó, ele começou a receber temperatura aqui, 28 graus, e começou a montar o gráfico, 28 graus. Então, agora eu estou com o sistema todo ligado aqui, vou só ligar na tomada. Vamos ligar então tudo na tomada. E meu dimmer já está funcionando. O que ele vai tentar fazer é equilibrar em 70 graus. Então aqui a gente vai, coloca a placa, vamos dizer que a gente colocou a placa e fechou. Muito bem, aí eu venho aqui, regulo a potência do dimmer, meia potência é suficiente. E vamos voltar aqui, ó, porque agora ele começou a trabalhar, ele subindo a temperatura, ó. 42, 46, e o gráfico vai embora lá, subindo a temperatura. E ele vai tentar estabilizar nos 70 graus. Eu coloquei o potenciômetro ali justamente para a gente poder equilibrar um pouco essa rampa dele, ó. Ele está lá em 75 graus, então ele passou um pouco. E agora que ele desligou, ele vai começar a equilibrar. Então ele leva um certo tempo aí para equilibrar em 70 graus. Chegou no 70 e ele desligou.
Lógico que a temperatura passou um pouco, mas ele está desligado. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá, está desligado. O dimmer, o LED está apagado. Olha, agora ele está baixando a temperatura, ele vai ligar de novo daqui a pouco. Ó, 72, 71, 70. Na hora que ele baixar 69, ele vai ligar de novo. Opa, ligou e desligou. Porque subiu de 69 para 71. Pronto, é isso aí. Ele vai ficar estabilizado então entre 69 e 71. Passando um pouco às vezes para cima, às vezes caindo um pouco aí, talvez para 65. Pelas experiências que eu fiz aqui, fica entre 75 e 65. Então com alguns ajustes aí pode até melhorar essa rampa aí. Mas olha lá, agora estabilizou bem. Então pronto, então vamos dizer que ficou pronta a nossa placa, já está lá pronta, é só tirar, desligar aqui. Prontinho, então nossa estufa controlando a 70 graus, uma placa de torradeira. Então é isso aí, com o módulo dimmer. Módulo dimmer se mostrando 1001 utilidades. Agora que eu desliguei, a temperatura está caindo, olha lá. Bem vagarosamente. A gente pode até adicionar agora uma ventoinha para cair mais rápido essa temperatura. Valeu, é isso aí, pessoal.